Olá, queridos alunos, bem-vindos! Que bom encontrá-los aqui nesse nosso novo canal de comunicação e de muita aprendizagem, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre compreensão leitora. Vamos usar os itens da Prova Paraná para dar algumas dicas de como interpretar melhor um texto, como descobrir lá nas entrelinhas desse texto algumas informações que estão guardadinhas lá e que muitas vezes nós não percebemos. Vamos fazer isso comigo, professora Eliane Provati Queiroz. Vamos olhar então para o item da Prova Paraná, que diz o seguinte: Nutricosméticos, beleza de dentro para fora? Então a primeira dica que eu dou é, sempre que você abordar um texto, olhe para a fonte desse texto, olhe para de onde esse texto foi retirado. Nesse caso, olha aqui, nós temos uma referência, veio da revista do Ciência Hoje. Que informação importante isso nos traz? O gênero do texto. E quando nós sabemos a qual gênero esse texto pertence, automaticamente nós já podemos buscar lá na nossa memória as características principais desse tipo de texto. E aí, quando eu for ler o texto, não é? Eu já vou ali com boa parte, ou com elementos, pelo menos, que vão me permitir compreender melhor quais são as ideias que estão ali postas. E lembrando que um texto é sempre composto por ideias principais e ideias secundárias. Um texto é sempre esse entrelaçado de ideias. Como esse aqui é um texto divulgado pela revista Ciência Hoje, nós sabemos que é um artigo de divulgação científica. Então, puxando lá pela nossa memória, nós vamos lembrar que o gênero artigo de divulgação científica tem algumas características que são essenciais para a sua compreensão. Então, trata-se de um texto expositivo e argumentativo. Expositivo porque está expondo os resultados de um estudo, de uma pesquisa científica, e argumentativo porque ele está tentando convencer esse público leitor de que as ideias ou de que as descobertas dessa pesquisa são válidas, não é? Eu quero então que esse meu leitor compre essa minha ideia. É produzido então mediante pesquisa, apresenta os resultados dessa investigação sobre um determinado tema. E o tema, a gente já sabe, está posto aqui no próprio enunciado, olha, nutricosméticos, no próprio título, não é, do texto. A finalidade, quanto à finalidade desse gênero de texto, a finalidade é popularizar a ciência, transmitindo informações cientificamente comprovadas. E para que fazer essa popularização desses resultados, não é, de estudos científicos, uma característica que é muito importante é a adequação do nível de linguagem, transpor aquela linguagem formal, séria do texto científico em uma linguagem um pouco mais informal, um pouco mais fácil de compreensão para o público leigo, né? Bom, feito isso, nós vamos para o texto em si. E o texto diz assim: o ser humano viveu por muito tempo em selvas e cavernas. Nesses tempos pré-históricos, era grande a dificuldade para obter os nutrientes necessários para que o organismo se mantivesse vivo e atuante. E os primeiros humanos recorriam à caça e à coleta de raízes, frutas e sementes para conseguir o seu alimento. Eles não conheciam formas de armazenar a caça e os materiais coletados, que se estragavam com facilidade. A procura por alimento, portanto, era a sua principal atividade. Para suportar períodos em que o alimento era escasso, o corpo humano tinha a capacidade, provavelmente herdada dos ancestrais, não é, de seus ancestrais, que adquiriram ao longo da evolução, de formar um reservatório de energia na forma de gordura, tecnicamente chamado de tecido adiposo. Se a comida era abundante, os indivíduos comiam o quanto podiam e a energia vinda do alimento, que não era imediatamente usada no metabolismo, ficava acumulada nesse tecido, ou seja, no tecido
adiposo. Quando faltava o alimento, os que tinham bastante energia acumulada no corpo podiam sobreviver até que as condições melhorassem. E os que não tinham, né, geralmente ou muitas vezes, pereciam. Essa reserva de gordura não é mais necessária para o homem moderno, já não temos mais desculpa aí para ficarmos gordinhos, né? Ao contrário, o acúmulo exagerado de gordura no corpo faz mal à saúde. O modo como os humanos encaram os alimentos, bem como as suas funções, sofreu modificações com o passar do tempo. Bom, então, olhando para esse texto, a gente percebe que ele faz toda uma contextualização histórica dessa relação do homem com os alimentos. Então, historicamente, lá, né, os nossos ancestrais não tinham como armazenar a comida. Então, o que eles tinham que fazer? Comer tudo o que podia, né? Porque não sabia quando que ia conseguir mais. E aí ele termina, então, apontando aquilo que é a tese que ele vai defender durante todo esse texto. Lembra que um texto de divulgação científica, ele é um texto expositivo e argumentativo? Então, se nós tivéssemos a sequência aqui do texto, nós íamos perceber que, nessa sequência, ele ia exatamente defender, não é? Trazer argumentos para defender essa tese. A tese de que o modo como os humanos encaram os alimentos, bem como as suas funções, sofreu modificações com o passar do tempo. Bom, já temos aí as informações principais desse texto, vamos olhar lá então. Aqui diz, a ideia principal desse texto é que, vamos apagar aqui só para a gente ter algumas, colocar as informações novas, então vamos lá, a ideia principal. Bom, eu disse a vocês que todo o texto é um entrelaçado de ideias, que algumas são essenciais e que outras são secundárias. A letra A diz, a relação dos homens com os alimentos está diferente? A B, a falta de armazenamento de comida acarretava problemas? C, o acúmulo exagerado de gordura provoca mal à saúde? D, o alimento dos primeiros humanos era retirado da natureza? E, o corpo humano é capaz de reter energia para sobreviver. De uma forma geral, a gente vai ver que todas essas informações, elas estão presentes no texto, porém elas são informações secundárias. Por quê? Porque a informação principal, ela é a tese que será defendida e, portanto, nós temos a alternativa correta aqui, que é a letra A. Ou seja, o texto, a ideia principal desse texto, o motivo pelo qual esse texto foi escrito, foi para dizer que a relação dos homens com os alimentos, hoje, está diferente da relação que os nossos ancestrais mantinham. Ok? Muito obrigada, espero encontrá-los, aproveitem as dicas, espero encontrá-los em um outro momento. Até mais!